Bom, Paulo, depois de tudo que nós discutimos na última vez sobre os meios de comunicação de massa e a escola, me vem à cabeça uma pergunta que, de uma certa maneira, põe, talvez, em xeque, em discussão, a sobrevivência da escola num contexto como esse atual. Na medida em que, há 300 anos atrás, seria impraticável que alguém questionasse sobre isso, na medida em que esses meios de comunicação não existiam e que praticamente a escola era uma das poucas instituições que se encarregavam da formação sistemática dos indivíduos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, esses meios todos estão aí veiculando informações, propondo novas atitudes, influenciando a cabeça das pessoas. E daí a pergunta: como é que você vê a situação da escola num contexto que mudou? Ela não teria hoje um papel mais secundário em relação a esse mundo de influências que os indivíduos recebem através dos meios de comunicação? Em primeiro lugar, eu acho que essa pergunta é necessária, é procedente. Não há dúvida nenhuma que outros educadores devem ter se feito já essa pergunta, e especialistas também em comunicação, etc. Mas eu tenho a impressão que é um bom exercício teu e meu de meditarmos sobre isso. Eu acho que há uma série assim, de ângulos sobre que a gente poderia tomar a questão posta e começar a mergulhar no conteúdo mais profundo que a questão implica. Evidentemente que a escola, enquanto uma instituição social e histórica, ela não pode cumprir um certo papel que ela vem cumprindo através do tempo e do espaço sempre da mesma forma. Por outro lado, a escola tem, eu não diria tem que brigar com as novas presenças que se vêm em torno dela e que vêm surgindo em função do desenvolvimento da ciência e da tecnologia e que no campo da comunicação a superam de longe. A escola é estática junto de outras instituições que vêm emergindo no campo da comunicação com uma profunda dinâmica, como a televisão, por exemplo, como o videocassete. A questão, porém, que se coloca é: será que a escola, enquanto espaço em que se experimenta, de um lado, a criação do conhecimento novo, do outro, seja ela, sobretudo a escola universitária, a escola da pesquisa, do outro, em que se experimenta conhecer o conhecimento que já foi criado. E isso é, para mim, fundamentalmente a educação sistemática. A educação sistemática, no fundo, é uma certa teoria do conhecimento posta em prática, entre outras coisas. Não é só isso, mas entre outras coisas ela é isso. Ora, se a escola é o espaço em que isso se dá, me parece que o que a escola teria que fazer era aceitar mudar, aceitar revolucionar-se em função da existência crescente de outros instrumentos que necessariamente não fariam ou não fazem o trabalho que ela faz em termos sistemáticos, mas sem estes instrumentos a escola prejudica o seu trabalho sistemático. Eu não sei se eu estou claro, não? Então, para mim, o que se colocaria não era o fim da escola, a morte da escola. Para mim não é bem isso. Para mim é se a demanda de uma escola que estivesse à altura das novas exigências sociais, históricas que a gente experimenta. Portanto, uma escola que não tivesse, inclusive, medo nenhum de dialogar com os chamados meios de comunicação e de conviver com eles. E chegando mesmo até risonhamente a dizer: vem cá, televisão, me ajuda a ensinar, me ajuda a aprender. Não? Então, por isso, essa escola necessariamente se renovaria com a presença desses instrumentos comunicantes
que a gente tem aí, e poderia também ajudar a tarefa dos meios de comunicação. Então, e sem querer, ainda que a gente já tocou no primeiro volume desse problema da politicidade da educação, eu não quero nem tocar nisso agora, mas o que eu quero dizer é que, enquanto espaço em que o ato de conhecimento se dá, eu tenho a impressão de que, primeiro, o ato de conhecimento do conhecimento que já existe e o ato de conhecimento do conhecimento criando-se não vai parar enquanto o ser humano continue a ser isto que nós estamos sendo. Eu acho que não há como pensar que vai parar. Portanto, a busca, a pesquisa, a curiosidade, a inventividade, a imaginação, o correr risco para criar, tudo isso vem de forma muito forte, conotando-nos como uns certos especiais seres, que são os humanos históricos, seres que fazem e que sabem, não? E que ignoram, mas que sabem que ignoram, e que sabem bem ou mal, etc. Muito ou pouco. Ora, o ato de fazer isso, o ato de criar, de produzir o conhecimento e o ato de apreender o conhecimento produzido vai continuar. Se ele se dá dentro da escola, como está aí, ou da escola que vai mudar, é para mim fundamental que a escola que está aí saiba que tem que mudar. Está entendendo? Para mim, o que não é possível é pensar que a desescolarização, para usar uma expressão ao gosto de meu amigo Ivan Illich, e ele jamais pensou também nisso, que eu vou dizer, que a desescolarização acabasse com o ato de conhecer. Não, o Illich propunha o desaparecimento da escola enquanto coisa má, coisa que eu não aceito, porque para mim a escola não é boa nem é má nela mesma. E por isso mesmo é que eu acho, e não sei se o meu discurso está grande demais para dizer pouca coisa, mas o que eu acho então é que forçada, desafiada, posta no canto da parede, sobretudo nesses bons pedaços de 20 anos ou de 25 anos para cá, a escola se obriga a mudar. Quer dizer, ela se obriga a deixar de ser um espaço preponderantemente fabricador de memórias repetitivas para ser um espaço comunicante, portanto, criador. Para isso, então, ela não poderia jamais deixar de ter como auxiliares extraordinários todos os meios de comunicação. Mas tu perguntaste também, e aí eu queria ouvir a tua posição. Tu perguntaste, na tua pergunta há um pouco, creio, um pouco de convicção. Quando tu me disseste, Paulo, tu não achas, afinal de contas, que diante toda essa modernização, ou essa presença enfática dos meios de comunicação, que isso não põe a escola aí numa certa posição de quem sentisse que teria tido a sua missão cumprida, não? Eu acho que não. Eu acho que essa escola, sim, a escola tal qual ela está, e já faz muito tempo, ela devia ter descoberto que tinha uma missão cumprida. Mas isso não significa que a instituição como tal, na história da educação, suma. Para mim, ela será, a não ser que a gente diga que ela vai mudar tanto que não será mais ela, então sumiu. Está entendendo? E talvez possa dizer, bem, Paulo, exatamente o que vai ficar disso tudo, possivelmente em termos assim, muito mais bem programados, isso, aquilo, outro, é a experiência do ato de conhecer, ou a criação do novo conhecimento, entende? A pesquisa, a capacitação e a formação dos quadros, que pode se dar também fora da instituição tal qual ela está aí hoje. Agora, eu hoje já diria que a televisão cumpre tarefas sistemáticas, inclusive, que eu acho que ela pode melhorar enormemente se ela intensificar a duplicidade de, como é que eu diria, o feedback, não? O ir e o voltar. Não? Mas eu gostaria de te ouvir também nisso, sabe? Da tua reflexão sobre isso.